Ok, boa noite a todos. A gente está aqui reunidos para a nossa palestra semanal. E hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 83 do livro Caminho, a Verdade e Vida, que o título do capítulo é sobre as aflições. Antes de iniciar propriamente a nossa palestra, só queria lembrar que agora na próxima semana, no próximo sábado, dia 30 de setembro, a gente vai ter o Simpósio Espírita dos Estados Unidos, que vai ser aqui na nossa cidade, em Portland. Então, estão todos convidados, é uma programação durante o dia todo, somente no sábado, incluindo atividades também para crianças e adolescentes. Vão ser dois grupos diferentes do grupo infantil. As inscrições podem ser feitas no site do simpósio e também nas nossas redes sociais, tem todas as informações também. E apenas relembrando o nosso calendário semanal, também toda semana a gente relembra nas redes sociais, tem o nosso site com todas as informações. Então, segunda, a gente tem um estudo de um livro, a gente está estudando agora um livro de André Luiz, e depois é um estúdio mediúnico, que é somente por convite. Nas quintas-feiras, então, a gente faz o estudo do Evangelho, onde a gente comenta uma pergunta do Livro dos Espíritos, lê e comenta, e depois a gente lê um item do Evangelho segundo o Espiritismo, também lê e troca opiniões. E logo depois a gente tem essa palestra. Na primeira semana do mês, ela é feita em inglês. Uma vez por mês, aos sábados, a gente tem convidados que dão palestras sobre temas diversos para o nosso centro, que é sempre online, via Zoom. E domingos, 2 vezes ao mês, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, a gente tem a evangelização infantil. Então, antes de iniciar lendo o capítulo, eu só gostaria de iniciar o nosso encontro com uma oração. Então, gostaria de pedir a todos para que agora se concentrassem, fechar nossos olhos e concentrar agora nesse momento que a gente está, para que o nosso corpo, o nosso espírito esteja aberto para receber a mensagem que Emmanuel veio nos trazer hoje. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui hoje, passando para vocês essa linda mensagem que a gente vê e pedindo toda a proteção dos nossos guias espirituais que nos acompanham, tanto nos nossos lares, quanto no nosso centro. A gente receba a inspiração para entender de fato o que está vindo nesse capítulo 83, que a gente possa, com isso, administrar essas informações e usar no nosso dia a dia para esse nosso crescimento moral e espiritual. Que a gente seja guiado por espíritos de luz, que nos acompanhe por esses próximos minutos. Que assim seja. Bom, então, o capítulo 83, eu vou ler ele todo primeiro, depois a gente comenta algumas passagens. Então, ele começa com a citação de Pedro, que fala: "Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram,
uns pela indiferença, uns porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, mais um texto lindo, cheio de mensagens nas entrelinhas. E claro que quando a gente fala em aflições, assusta um pouco o tema. Acho que ninguém quer passar por isso. Mas atualmente, na verdade, é um tema que nos une como mortais. Então, como pessoas encarnadas aqui nesse mundo, não tem nada que nos une mais do que a dor que cada um passa, as aflições. Isso acontece desde o lar mais singelo até um palácio extremamente luxuoso. A pessoa, mesmo sendo singela ou muito rica, todos nós temos, em algum momento, a gente passa por algum momento de dor, de aflição, de alguma batalha ruim na nossa vida. Todos temos os nossos próprios embates, e a principal mensagem desse capítulo vai ser entender como que a gente pode lidar com isso, se preparar para que quando isso aconteça, e que vai acontecer, e que na verdade tem que acontecer para o nosso crescimento moral, que a gente saiba, esteja preparado internamente para lidar com isso e como reagir, né? Jesus disse, né, que são bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí, na verdade, o Evangelho, ele nos ajuda a entender que, na verdade, são bem-aventurados aqueles que perseveram, que continuam no caminho que Jesus quer, que recorrem à prece, que vão adiante, né? Nem todos os aflitos, eles são bem-aventurados, porque alguns, eles optam, eles escolhem por manter e continuar nesse ciclo de aflição, de maldade, de energia ruim. Então, essa é a principal diferença. É como receber, como eu estou internamente, para saber como lidar com isso, né? E, de novo, assim, o evangelho que nos ajuda a entender que, na verdade, essa aflição, ela surge no nosso caminho como um divisor de águas. É uma encruzilhada e a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente vai para um caminho complicador, um caminho da revolta, do orgulho, da raiva, que é um caminho que vai nos prender cada vez mais nessa aflição. A gente vai estar nessa faixa vibracional menor, mais negativa, ou a gente toma o caminho libertador, que é o caminho que Jesus propõe no Evangelho, né? De sempre seguir adiante, de aprender, de superar e de fazer das nossas experiências algum sentido, algum exemplo para o nosso crescimento, né? E aí eu vou comentar algumas passagens do capítulo que são muito interessantes, assim, coisas que das entrelinhas que o Emmanuel quer nos trazer, né?
foi muito chocante quando eu vi a primeira passagem, né? Como assim que eu vou me alegrar por participar das aflições de Cristo? É meio contraditório, mas essa é a principal mensagem que durante o estudo a gente vai entender de o quanto que a gente tem que enxergar e ser feliz. Tem um momento que vocês vão ver que ele fala de ser feliz, mais feliz diante das aflições. E quando eu estava escutando o Arthur Valadares, o estudo dele sobre o capítulo, foi muito interessante essa analogia que ele fez. Ele é muito fã do Guimarães Rosa, e aí ele citou essa frase muito famosa dele, que é, né, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, essa contradição que veio ali e essa analogia que parece difícil, mas é isso que Jesus quer da gente também, que a gente multiplique essa alegria quando as coisas estão bem, não nos esquecer dos fundamentos da vida no momento de calmaria, isso é o mais importante, e aprender a ser alegre ou enxergar de uma forma positiva no meio da tristeza, no meio da aflição. Na verdade, óbvio que não existe milagre. Para que isso aconteça, a gente tem que estar pronto internamente. E aí, essa é a principal mensagem do texto, né? Para que a gente consiga fazer dessa experiência um sentido que, desde que seja assim para aumentar minha fé, para eu ser o exemplo bom para alguém, para eu fazer o bem para alguém, para que eu consiga melhorar a minha reforma íntima, para melhorar o meu crescimento moral. Então é isso que a gente vai conversar aqui. Então ele fala muito, ele usa muitos termos, não diria pesados, mas assim para chamar bastante atenção do porquê, né? Que, por exemplo, ele fala de inverno ríspido, então que a gente tem que atravessar com algum aprendizado o inverno ríspido, mas sempre recorrer às provisões armazenadas no íntimo, né? Nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Que foi exatamente o que a gente comentou no estudo antes, que a Ana comentou, que a nossa vida, ela é feita de ciclos, não tem jeito. Existem ciclos materiais e ciclos da vida moral. Esses ciclos existem por algum motivo. Então, os ciclos materiais os ciclos, o exemplo mais claro é a da natureza. A gente tem as 4 estações do ano e cada estação tem o seu motivo de ser para a questão da evolução do mundo. E na nossa vida moral, os ciclos que a gente tem que passar são as experiências que a gente tem na vida. E, de novo, podem ser experiências mais amenas, mais calmas, mas podem ser experiências mais dolorosas, experiências que nos desafiam, que são essas aflições que o capítulo vem trazer, né? E aí também outra analogia muito interessante é a fábula da cigarra e da formiga, né? Que a formiga, ela passa no momento de mais calmaria, as estações mais amenas do ano, trabalhando muito pesado para se preparar para o inverno, e a cigarra tá ali, só curtindo a vida, imprudente, não se preocupa com nada, não se prepara nem moralmente e nem fisicamente. E aí chega o inverno e a formiga tem tudo pronto e a cigarra entra em desespero, né? E entra nesse mundo das aflições, né? E
E essa é a principal mensagem aqui, que é uma fábula extremamente singela, mas é muito propícia para essa nossa jornada espiritual, né? Não adianta eu querer ter os recursos para lidar com essa situação ruim quando acontecer, se eu não me preparar de alguma forma antes. Então, se eu vivo vivendo que nem a cigarra, sem cuidado, sem uma vida regrada, questão do corpo físico, e aí entra na questão espiritual. Se eu não alimento o meu espírito internamente, se eu não tenho esse cuidado interno, não adianta que quando vem a aflição, ela vai me pegar desprevenida. E aí aquela situação que poderia ser alguma coisa suave na questão de assim de como reagir, né? É, vai se tornar uma questão muito maior do que deveria ser. A gente tem um defeito como ser humano de acabar esquecendo de continuar fazendo as coisas boas no momento de calmaria. Então, tá tudo bem agora, então eu vou parar de fazer o evangelho, eu não vou mais no centro, tá tudo bem. A gente sabe que Deus está sempre com a gente. Só que se eu não continuo essa questão de experimentar enfrentando situações, não adianta. Na hora que chegar a situação ruim, eu não vou estar preparado internamente, e aquilo que poderia ser alguma coisa muito suave na questão de reação se torna uma coisa muito dolorosa. Eu fico nesse ciclo por muito mais tempo, eu acabo atraindo pessoas e espíritos, essa faixa vibracional também, por muito mais tempo, até conseguir sair desse caminho das aflições, né? E não do caminho de tentar enxergar isso e fazer disso um exemplo, um passo na minha jornada espiritual. E aí ele fala muito nessa questão de. Ele começa a falar muito nessa questão de desilusão, de pessoas que podem se afastar, as ruínas, esperanças que se vão, ingratos, ele usa muito essas palavras, né? Indiferença, porque muitas vezes quando a gente está nesse caminho sem estar preparado, parece que o mundo desaba, né? Parece que o mundo desabou, eu não tenho mais solução. E na verdade, isso pode acontecer muitas vezes. Pode ser uma situação de alguma pessoa conhecida, por exemplo, que está se afastando desse caminho que a gente que estuda o evangelho sabe que é o ideal, indo muito para a questão materialista, ou simplesmente fazendo coisas ruins, se afasta sem uma explicação muito clara para a gente se aflige com aquilo, né? Então, de novo, a mensagem é: a gente tem que buscar nos estruturar por dentro para ter essa clareza, para a gente ter essa visão mais clara de enxergar e de enfrentar essa aflição, entendendo que sempre vai ter algum caminho, sempre vai ter algum jeito de recomeçar, se esse for o caso, mas o mais importante é ter uma constância na vida. Então, não esquecer de continuar se alimentando espiritualmente na fase da calmaria, né? Para que então esse nosso equilíbrio nos ajude a enxergar o jeito que a gente reage diante de uma aflição. Ele fala muito assim dessa. O Emmanuel sempre cita nessa questão de luz e de sombra, então, numa dos estudos que eu vi, que também ele faz essa analogia, né, que se a gente, o indivíduo, ele está muito bem alimentado internamente de luz, a situação pode parecer muito difícil, mas ele tem uma claridade nesse raciocínio. Ele vai emitir também essa luz no jeito de reagir à aflição. Então, eu não perco a calma, eu consigo parar, analisar, enxergar, e
Porque se eu não estiver bem alimentado com essa luz interna, eu vou acabar projetando para fora muito mais sombra, que é essas reações muito exageradas, que às vezes parece sem fundamento para uma pessoa que está do teu lado, mas é por pura falta de recursos internos, de essa jornada toda de reforma íntima, né? E aí ele lembra que se surgir um dia assim em vossos horizontes, que vai e tem que surgir porque faz parte das nossas experiências morais, ele fala que não será proibido chorar. É engraçado, né, entrar isso aqui. Mas e sempre lembrando que Jesus está sempre conosco. Então, ah, tem muito disso, assim, não, eu não posso chorar porque eu vou atrair alguma coisa ruim. Tá aqui muito claro, não tem problema nenhum em chorar, mas, de novo, é uma bifurcação. Tem as lágrimas de revolta, de ódio, que são lágrimas aquelas corrosivas, com um desejo de vingança, ou tem a lágrima que renova, que purifica. Então, não tem problema nenhum em chorar. Depende de como está sendo reagido a essa situação, né? E, de novo, que nesses dias difíceis, que a gente relembre cada vez mais de Jesus ainda mais perto da gente. Como falou no texto, ele, mesmo antes da gente saber, ele já sabia coisas que iam acontecer com a gente. Então, sempre lembrar que às vezes a gente acha que Jesus está distante, por que que isso está acontecendo comigo, por que que isso está acontecendo com algum ente querido, será que eu preciso rezar mais, será que alguma coisa assim? Mas tem essa mensagem no capítulo 149 do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, onde Jesus disse, né, que a questão, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, é para não esquecer disso. Calma, paciência, tentar enxergar de uma forma extremamente mais clara a situação, chorar se tiver que chorar, sofrer se tiver que sofrer, mas sempre lembrando do caminho do bem, do caminho de seguir adiante, de usar isso como um experimento, né? E sabendo que Jesus vai estar sempre com a gente. Ele sempre é acessível. Então, se manter na prece, se manter nos estudos, para a gente poder passar por essa experiência moral e daí tirar algum aprendizado, né? E aí ele termina falando, né? Nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante. De novo, as aflições, elas vão estar sempre presentes e elas têm que acontecer. Não é um castigo, como a gente estava falando antes, não é uma prova ruim, acho que eu poderia colocar assim. De novo, quando a gente encontrar algum ente querido, amigos, até algum relacionamento, que eles vão tomando algum caminho mais equivocado, então a gente entende que está se desviando desse caminho do evangelho, desse caminho de seguir adiante, de fazer o bem, do amor, da paz. Se a gente está movido pelo amor e pelas essas causas do evangelho, sempre lembrar que Jesus, ele jamais vai desistir da gente, ele está do nosso lado, basta a gente estar abertos para receber isso e para reverter, né, toda essa aflição que vai surgir em nosso caminho em oportunidade, né? Seja uma oportunidade de testemunhar a nossa fé, e é uma questão bem interessante que o Arthur Valadares comentou também, que é bom a gente padecer um pouquinho para que essa luz nossa possa ir vencendo as sombras.
a gente sabe que sempre vai ter, basta enxergar que é bom ter e como reagir nesse momento de aflição. Então, às vezes a gente fala, não, tá tudo bem, eu tô num momento muito bom, não preciso de mais nada agora. No momento que surgir alguma coisa ruim, eu volto a estudar, eu volto a frequentar o centro, ou volto, independente da religião, né? E, na verdade, acho que a mensagem principal aqui é isso, é se manter na constância do caminho de Jesus, que é o caminho da bondade, da paz, do amor, tentando sempre, como ele falou antes, ser feliz e propagar isso, multiplicar isso nos momentos bons, que é onde a gente tem uma clareza melhor, mas ser mais feliz na aflição. Então, parar, ter aquela lágrima da redenção e seguir adiante, usar aquilo como seu ensino, como um passinho da nossa prova moral, para a gente seguir adiante nessa nossa jornada. Então, esse era a mensagem do capítulo. E, de novo, mensagem extremamente útil para o nosso dia a dia. Todos nós, em algum momento da vida, e se a gente está num caminho bom, que a gente que a gente passe por isso, porque a gente precisa para esse nosso ciclo moral, e que a gente consiga emitir essa luz ao invés da sombra nos momentos ruins, né? Então, hoje o nosso passe, ele vai ser somente virtual. A gente não tem a pessoa no centro hoje para fazer o passe. Então, gostaria de convidar vocês para a gente terminar esse nosso encontro com um passe e uma oração. Tenha a sua água, se ele está por perto, para a gente poder fluidificar. E vamos nos concentrar agora em nossos lugares, tentar tirar todo o estresse do nosso corpo, fechar os olhos para tentar focar nessa luz que Jesus e que todos os guias espirituais têm para nos trazer. Tentar descruzar nossos braços, nossas pernas, para que essa energia fluídica entre por todos os nossos chakras. E vamos aos poucos, com a nossa respiração, acalmar a mente, acalmar o nosso espírito e pensar nos ensinamentos de Jesus. Que a gente consiga passar por essas nossas experiências com muita sabedoria, com muita luz, com muita paz, e que os nossos guias nos iluminem, que nos tragam essa energia para que a gente consiga, aos poucos, entender a mensagem de Jesus, que a gente seja abençoado no nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho, que toda essa energia nos envolva e nos faça brilhar essa nossa luz. Que a gente tenha a sabedoria para ser esse instrumento de Jesus aqui na Terra e refletir toda essa energia que a gente está recebendo ao nosso redor. Que o nosso corpo seja alimentado pela energia espiritual, por todos os guias que acompanham os nossos lares, e que essa energia chegue a todos os lares que precisam de ajuda, que precisam de conforto, e hoje especialmente para todos os lares onde estão passando um momento de aflição, de agonia, de medo ou de dor. Que os espíritos de luz consigam nos trazer essa energia, esse entendimento, essa clareza,
para que a gente faça desse momento um momento de aprendizado e que isso depois se reflita como um exemplo no nosso futuro. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, guias que nos acompanharam no dia de hoje. Que todos nós tenhamos um excelente resto do nosso dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Não sei se parou de gravar. A Ana saiu, né? A Ana está aí ainda. Ah, tá aí. Ah, tá aqui. Eu acho, pode ser que eu tenha o host também, mas eu não tenho nada aqui. Ali, acabei de ver. Pode deixar. Posso? Pode. Obrigado, Thaís. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.